Boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a nossa reflexão dessa noite. Agradecer a Magna, ao Belo, a todos os trabalhadores do CEAL, do Centro Espírita André Luiz, e que nós possamos fazer a nossa reflexão nessa noite. Então gostaria de iniciar com uma prece, tá? Uma rápida prece. Querido Mestre Jesus, que nós possamos nessa noite, mais uma vez, reviver as suas lições redentoras do Evangelho redivivo em nossos corações. Que não saiamos indiferentes à sua luz e ao seu amor, e que possamos a cada dia nos transformar e retirar as sombras de nossos corações, deixando iluminar a nossa caminhada com as suas lições redentoras. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gostaria primeiramente de pedir desculpas, porque eu não sou muito afeito à tecnologia, e fizeram algumas perguntas na semana passada para mim, e eu nem tinha visto, e eu recebi algumas perguntas e eu gostaria de responder agora. A Cândida me mandou uma pergunta na semana passada sobre como que o cristão do terceiro milênio consegue ter fé, consegue ter resignação, consegue manter a serenidade com tantos problemas que têm acontecido. E eu gostaria de responder dizendo o seguinte: é impossível nós mantermos o nosso equilíbrio, a nossa fé, a nossa resignação 24 horas por dia. Nós precisamos tirar esse ideal de que somos perfeccionistas. Nós precisamos deixar a nossa vida um pouco mais leve. E Chico falava sobre isso. Ele dizia o seguinte: todo dia eu caio, mas todo dia me levanto. Então é muito plausível até que nós tenhamos momentos ruins. Tem dias que nós acordamos com mau humor, nós não estamos bem. Então é importante que nós nos recolhamos à prece, a boas músicas. Então, respondendo à pergunta da Cândida, é exatamente isso. Não nos cobremos tanto, que nós possamos deixar a nossa vida um pouco mais leve e depois fortalecer, né? Nos fortalecer. Temos dias ruins, mas depois sempre vem um novo dia para que a gente possa erguer a cabeça e continuar. Mas vamos para a nossa palestra de hoje à noite. Aí eu vou até pedir para vocês, que aí se vocês tiverem alguma pergunta, deixar para os 10 minutos finais, que aí eu consigo acompanhar. Agora eu estou no celular hoje, e eu consigo acompanhar e tentar responder, tá? Se eu souber. Eu gostaria o tema da noite é quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, é bom que a espiritualidade sempre nos deixa lições. E todas as palestras da semana tinham lições para a gente reunir sobre a caridade. O Mateus falou sobre a caridade, em relação a nós mesmos, em relação ao convite ao mergulho interior. Então a palestra dele foi muito boa, e nessa particularidade falava sobre nós trabalharmos a caridade nesse momento de pandemia. A Sandra falou muito bem também sobre as qualidades de uma pessoa caridosa. Dentre essas qualidades, ela falou da coragem, falou da paciência e falou da resignação. Então, todos os temas vão confluindo para o mesmo caminho. A Laine falou também sobre a questão do perdão, que não é um sentimento, mas é uma decisão. E aí ela deu uma característica muito importante, e talvez uma das mais importantes da autocaridade, que é o auto-perdão. Ela falou muito bem sobre isso. Então, para nós sermos caridosos conosco mesmo, para nós, como eu falei no início, respondendo a Cândida, que nós possamos ser um pouco mais leves, não nos cobrarmos tanto. E o Eudes falou muito bem também ontem sobre a caridade material e a moral, os tipos de caridade. E hoje veio o tema para eu
fazer uma reflexão com vocês sobre a caridade. Quando ela demora demais, ela perde o sentido. E o título, que é quando a caridade demora muito, o socorro chega tarde, ela foi retirada do livro Semeador de Estrelas, escrito pela Sueli Caldas Schubert, que conta a biografia de Divaldo Pereira Franco. Então, para quem não conhece essa história, certa feita, Divaldo estava com seus confrades discutindo como que iam realizar uma certa ação de caridade. E como as coisas não andavam para frente, eis que aparece Bezerra de Menezes. E ele conta uma história. Essa história que se passou há muitos séculos na Rússia e existia, estava chegando perto do inverno, e no teatro Bolshoi tinham duas mulheres muito ricas que foram assistir uma peça de um rei cristão. E elas ficaram muito tocadas quando perceberam que a história tinha um fundo de caridade e de amor. Quando terminou a peça de teatro, elas saíram até a charrete delas para ir embora. Eis que aparece um mendigo. E uma delas, tocada, retira o próprio casaco de pele e vai ofertar para o mendigo. Mas a amiga dela fala: olha, ele não vai valorizar esse casaco como deveria. Não é melhor nós irmos até a sua casa e de lá você pede para algum dos seus serviçais trazer até a praça uma manta, um cobertor que vai auxiliá-lo. E ela pensou, titubeou e falou: tudo bem, você está com a razão. Entram na charrete, vão embora, chegam em casa, tomam um chá, se esquecem de avisar o serviçal e vão dormir. No outro dia cedo, essa que ia fazer a doação do casaco se lembra e ela pede ao seu serviçal que fosse até a praça. Chegando lá, infelizmente, aquele mendigo já havia morrido de frio naquela noite. E aí Bezerra de Menezes conclui a história dizendo que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E nós temos visto isso com bastante frequência na nossa vida, principalmente nas searas espíritas, que a gente tem discutido muito. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra uma vez num centro, eram poucos assistidos, tinham mais os trabalhadores, e aí os passes acabaram muito cedo, e de repente um dos trabalhadores vira para o resto dos trabalhadores da casa e fala: olha, eu quero retirar um quadro que está aqui na parede. E aí eles começam a discutir sobre a questão, o quadro falava que o silêncio é uma prece. E as pessoas começaram a discutir se aquele quadro, aquela mensagem era correta ou não. Independentemente de emitir um juízo de valor, se era ou não, às vezes nós ficamos perdendo muito tempo em discussões que não vão levar a nada. E Jesus não quer isso de nós. E aí eu me recordo de uma história que está no Evangelho. Jesus estava em Betânia e Jesus, de repente, sentado à mesa com seus apóstolos, eis que aparece uma mulher sem falar nada e derrama sobre a cabeça de Jesus um caríssimo perfume. Ele unge a cabeça de Jesus com um caríssimo perfume. Nesse momento os apóstolos viram e repreenderam a mulher e disseram: por que você tem gastado, por que você gastou com esse perfume caríssimo? Você poderia ter vendido e ajudado muitos pobres. E eles tinham certeza que Jesus iria concordar com eles, mas ao contrário disso, Jesus falou: por que vocês perturbam essa mulher? Ela fez uma caridade para comigo, uma boa ação. Ela me preparou para o sepultamento. E aonde chegar o Evangelho, aonde ele for anunciado, a história dessa mulher irá também.
Então, olha a lição que Jesus deixa para nós. Se a mulher fosse raciocinar em relação ao perfume, ela não teria feito. Ela seguiu um fluxo divino do amor. Ela sentiu no coração dela a necessidade de ser instrumento de Deus. Existia um objetivo maior. E Jesus fala no Evangelho, nesse mesmo trecho, ele fala assim, olha, vocês ficarão com os pobres, eles estarão aqui, eu não estarei mais aqui. Ela fez uma ação. Então, às vezes, a gente não entende porque nós fazemos algumas atitudes, mas nós sentimos no coração e nós podemos ser instrumentos do bem, auxiliar. Porque quando nós começamos a racionalizar muito, as coisas não fluem, elas não vão para frente. E aí nós vamos compreender que fora da caridade não há salvação. Então, essa máxima trazida por Kardec nos leva a crer que agora no século XXI, no terceiro milênio, a gente tem que parar de ser sectarista. Nós temos que parar de discutir tanto e começar a fazer mais. Eu gostei muito da história da Laine, que ela contou essa semana. Exatamente isso, que a irmã Dulce foi fazer uma caridade, foi fazer um pedido e, infelizmente, a pessoa deu uma cusparada na mão dela. Ela falou, isso é para mim, eu quero que você dê para os meus. Então, a caridade, ela é necessária ser feita. A gente pode ser instrumento ou não, a gente precisa decidir, a gente precisa parar de querer racionalizar. E tem uma história muito interessante que ela é contada pelo irmão X. Eu trouxe aqui e eu quis até trazer alguns trechos, vou pedir licença para vocês para contar, tá? Tá no livro Contos e Apólogos, de psicografia de Chico Xavier. Jesus, ele estava se preparando para regimentar os trabalhadores, para levar a boa nova. E eis que aparece uma pessoa, uma pessoa muito culta e intelectual até Jesus. E ele se oferece a Jesus para que ele fosse seu discípulo, seu apóstolo e auxiliasse. E aí Jesus o recebeu de braços abertos. E aí essa pessoa muito culta começou a indagar Jesus. Então tá lá no capítulo 2, chamado Candidato Intelectual. Ele chega para Jesus, depois Jesus dá as boas-vindas, ele começa a perguntar. Ele te pergunta assim, a que escola filosófica obedecerá? Ele queria saber, Jesus, qual que é a escola? Aí ele falava assim, Jesus falou para ele, a escola do céu. Respondeu complacente, divino amigo. Jesus responde para ele, a escola do céu. Aí ele, não satisfeito, pergunta, quem nos presidirá a organização? Jesus responde para ele, nosso Pai Celestial. Depois ele pergunta, em que base aceitará a dominação política dos romanos? Nós sabemos que eram dominados os judeus pelos romanos. Ele falou, nas do respeito e do auxílio mútuos. Ele, não satisfeito, continua inquirindo Jesus. Ele fala assim, na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Jesus responde para ele, desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Eu não vou ler tudo, mas ele começa a continuar fazendo um monte de perguntas. Em que consistirá desse modo o salário do discípulo? Jesus responde para ele, na alegria de praticar o bem. Estaremos arregimentados num grande partido? Ele queria saber. Aí ele falou assim, seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atenta à vontade divina. O programa, ele perguntou para Jesus. Jesus respondeu para ele, permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Ele queria saber. Jesus falou, na consciência. E os cofres mantenedores no movimento? Ele queria saber se ia ter dinheiro para fazer o trabalho de servidores do Cristo. Jesus respondeu para ele, situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. E ele pergunta mais uma vez, com quem contaremos de imediatos?
acima de tudo com o Pai, e na estrada comum com as nossas próprias forças. E ele faz mais várias perguntas, mas no final ele fala assim: a missão abrangerá quantos países, mestre? Ele falou: todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Jesus fala para ele: todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes, falou Jesus. E depois de todas essas perguntas, ele fala assim: os livros de apontamento estão prontos? Jesus falou: sim. Quais são? Nossas vidas. E aí ele continuou fazendo perguntas para Jesus, Jesus não respondia mais. Aí no final ele falou assim: mestre, por que você não me esclarece mais? Aí Jesus dá a grande lição. Jesus fala assim, ó, bate nos ombros dele e fala: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Então essa grande lição de Jesus, aí Jesus o que ele faz? Ele conta aqui que ele vai em direção a Galileia, atrás das pessoas rústicas, das pessoas humildes e das pessoas que realmente não sabiam de cultura grega ou do direito romano, mas estavam dispostas a servir, sem perguntar. Então, essa grande lição trazida pelo irmão X e por Chico Xavier, né, sobre a sua psicografia, nos leva a refletir que a gente quer racionalizar muito o trabalho cristão. E a gente tem que se recordar das palavras, né, do Espírito de verdade. Amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Então a gente coloca muitas vezes a instrução na frente. Nós ficamos a encarnação inteira refletindo e a gente não põe em prática. Nós estamos no momento de começar a colocar as coisas em prática. É claro que nós estamos passando por uma situação de exceção e para mim ficou muito claro isso, que cegos guiando cegos, todos caem no buraco. Então nós estamos num momento de fortalecermos a nossa base. Foi o que eu disse um pouco na semana passada. A nossa família, o nosso lar, nós precisamos nos reestruturar emocionalmente, precisamos nos fortalecer com a nossa família, esposa, marido, filhos, pais. A gente precisa ter essa base. Perfeitos nós nunca estaremos. Chico dizia, se nós formos esperar o melhor momento para nós iniciarmos o trabalho, né, em nome do Cristo, ele nunca teria iniciado, Chico falou. Então, às vezes nós queremos auxiliar quando nós estivermos formados, com os filhos criados. A proposta do Cristo não é essa. E a proposta do Cristo não é trabalhar no reduto religioso, é trabalhar no mundo. O reduto religioso, mais do que para os assistidos, isso no meu ponto de vista, mais do que para os assistidos, é um hospital onde todos nós médiuns de prova, porque os médiuns naturais, que são chamados aqueles evoluídos, como Chico Xavier, é uma outra situação. Nós somos médiuns de prova. Então, os mais necessitados, o mais necessitado hoje sou eu que estou dando a palestra. É o que está saindo, está chegando primeiro para mim. Então, a palestra, primeiramente, serve para mim. E eu preciso utilizar isso, tirar do campo da teoria e tentar levar para a prática. É como um amigo meu, eu sempre gosto de contar muito essa história, e ele me permite contar essa história. Do Fraternidade Sem Fronteiras, meu amigo Wender. Ele fala: Felipe, uma vez me perguntaram por que a fraternidade não levava o espiritismo, por que ela não evangelizava. Aí ele contou essa história magnífica. Ele falou: olha, nós fomos lá para um país da África, chegamos num lugar muito necessitado, e aí quando nós estávamos num jipe com os outros voluntários, eis que nós avistamos uma mulher capinando no lugar assim que só tinha praticamente pedras, com uma criança nas costas amarrada, e parecia que ela não bebia nada a hora, sabe assim, sedenta, com aquele sol escaldante.
Eles param então o veículo, eles tinham um suco de limão, levaram até ela e quando ofereceram para ela, o que ela fez? Para surpresa deles, ela chamou outras mulheres que estavam no campo também e dividiu em partes iguais o suco. Ou seja, tinham oferecido para ela, ela poderia tomar, ela estava com sede, né? Talvez seria a única bebida que ela tomaria naquele dia. O que ela fez? Ela partilhou em partes iguais com todas as mulheres que passavam na mesma situação. Aí meu amigo fala assim, olha, quem foi ser evangelizado fui eu. Uma pessoa numa situação dessa, nessa dificuldade, ela dá um testemunho desse. Quem precisa do evangelho sou eu, não é ela. Quem precisa exercitar o amor sou eu, não é ela. Eu fui para aprender. E a gente acha que as pessoas que estão lá, passando necessidades materiais, são miseráveis. Às vezes os mais miseráveis somos nós, que estamos no recanto do nosso lar, com ar-condicionado, com a geladeira cheia, com o nosso cartão de crédito, que nós podemos pedir alimentos na hora que nós quisermos. E nós não temos o amor no nosso coração. Nós estamos sedentos desse amor de Jesus. Por isso que existe um vazio tão grande. E esse meu amigo também falava, Felipe, sabe quantas pessoas estavam tentando suicídio lá, nesse local onde não tinham o que comer? Nenhuma. Todas estavam lutando pela vida. Ninguém fala lá em suicídio. E aqui nós, com 1000 distrações, com 1000 coisas, aqui não falta alimento. Pode ser que as pessoas não distribuam a pessoa, mas não falta alimento. Onde ele ia não tinha alimento, não tinha como plantar, não tinha água potável. Aqui no Brasil não falta isso. E não julgando as pessoas que atentam contra a própria vida. Quem sou eu para julgar? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos mudar o direcionamento da nossa vida. Nós estamos focando nas coisas que são fúteis, que elas são passageiras, enquanto outras pessoas não têm nada, estão lutando para viver. Então o que está faltando para nós? É gratidão, gratidão pela vida, pararmos de reclamar. Como eu falei na semana passada, poderia ter vindo uma terceira guerra mundial, poderíamos estar no século passado, como teve a gripe espanhola, que não tinha internet. Como que as pessoas iam... Imagine, morreram 50 milhões de pessoas. Uma pandemia muito pior. Como que as pessoas iam trabalhar? Como que elas iam comer? Hoje nós temos a internet. Quantos de nós conseguem, de uma forma, às vezes não como estava presencial, mas consegue ainda trabalhar, consegue receber, consegue girar, consegue ter renda? Então, por mais que esteja difícil, nós temos que agradecer, porque poderia ter sido muito pior. E a caridade é essa, começar com a caridade em casa. Então, para mim ficou muito claro que a gente, assim, nós vamos entrar numa nova era, estamos entrando numa nova era. Então, vamos nos fortalecer, precisamos desse cantinho de reflexão, para que quando as coisas estiverem abertas, melhorando, a gente possa ser uma outra pessoa, mais abertas a ser instrumentos de Deus, mais prontas a não esperar que o frio pegue as pessoas, que a fome mate as pessoas, que a falta de remédio mate as pessoas. Então nós precisamos, sem dúvida, refletir sobre isso. Nós precisamos começar a encontrar. E quando nós estamos dispostos a auxiliar, o auxílio vem. Tem uma história muito interessante de Chico Xavier, que conta que Chico era católico e ele trabalhava, ajudava na igreja e dava aula de catecismo. E em um certo momento, quando ele virou espírita, a igreja fechou as portas para ele. Ele tinha 40 alunos de catecismo. E os alunos não queriam fazer a aula com outro professor, eles queriam Chico Xavier. Nenhum é bobo, né? Com certeza nós íamos querer também. E o que aconteceu? Como eles fecharam as portas da igreja, todas as crianças foram para a casa de Chico. Imagine, 40 crianças, Chico de origem humilde, era 2 horas da tarde e Chico só tinha um pouco de água e um pedaço de pão para dar para 40 crianças.
Ele falou, como que eu vou fazer? Essas crianças são todas de origem humilde. Às vezes é o único lanche que elas vão ter no dia. Ele faz uma prece sentida, com o coração, pedindo que Deus mandasse um auxílio para ele. E aí nesse momento começa a ventar. Eles estavam embaixo de uma árvore e um uivo esquisito entre as folhas começa a acontecer. E de repente uma vizinha levanta a cabeça sobre o muro da casa de Chico e fala, o que é isso, Chico? Aí Chico fala, é o vento. E a mulher fala assim, e essas crianças? Ele falou, catecismo. E a mulher fala assim, você tem lanche aí, Chico? Ele falou, não tenho. Ele falou, pera aí que eu tenho bolo e pão. De repente uma outra vizinha também, sobre o muro, faz a mesma pergunta e começa a ajudar. Resumindo a história, 12 famílias começam a auxiliar, a dar o lanche para as crianças que faziam catecismo com Chico. E qual a lição que fica para nós? A lição que fica para nós é que quando nós estamos a serviço do bem, não nos falta. Tem uma história que conta também da irmã Dulce, que falam que ela tinha um valor muito alto para pagar. Ela tinha um hospital que ela tomava conta, e ia fechar as portas. E ela faz uma oração sentida também. Ela pede a Deus auxílio e as outras freiras até riem dela, dizendo que não tinha como, era um valor muito alto. E aí contam que um grande cantor faz uma doação milionária. No outro dia, ela consegue pagar todas as contas. Então, todos nós que temos esse trabalho do Cristo, nós vemos que quando a gente se coloca à disposição, acontece. Não da forma que nós desejamos, mas da forma que Deus quer. Então a gente precisa ter isso no coração. Quando a gente se coloca à disposição, as coisas acontecem. Somos só instrumentos, não é o nosso querer. Por isso que na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então quando nós nos colocamos à disposição, as coisas fluem, as coisas vão. Meu horário já está quase já acabando. Eu queria deixar então para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, para a gente, se eu souber, puder responder. Agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo a reflexão da noite, tá? E que a gente possa ajudar. A gente tem visto tantas pessoas, são nos momentos mais difíceis que as coisas acontecem. Moacir Franco, grande compositor e ator, fala sobre isso. Fala no momento de mais escuridão é que está mais perto de clarear o dia. Então, nesses momentos que a gente acha que são mais difíceis, que a ajuda do alto vem. É nesse momento que as coisas fluem mais. E antes que vocês façam alguma pergunta, eu me lembrei de uma outra história que é contada também por irmão X. Tinha um centro espírita que as pessoas falavam muito bem. Eram médiums de grande capacidade mediúnica. E eles falavam de uma forma bonita, eles envolviam os assistidos e auxiliavam através do estudo. E um belo dia teve uma reunião mediúnica e o mentor da casa, e eles falavam sobre caridade acima de tudo, auxiliar o próximo. E existiam crianças que tinham ficado órfãs. E aí o mentor chegou para eles, e depois de fazer uma oração muito bonita, de falarem sobre caridade, o mentor fala, incorporado em um dos médiuns, fala: se vocês não poderiam, como atitude de caridade máxima, adotar uma dessas crianças? Olha a proposta da mentora para eles. Falaram durante anos sobre caridade, anos sobre auxiliar o próximo. Era um grupo de vários médiuns. Aí de repente os médiuns começam, um dá desculpa para lá, o outro da família, o outro que não tem tempo. E todos, sem exceção, recusaram o convite. E aí o irmão X conclui essa reflexão dizendo o seguinte, que eles estavam no caminho,
estavam teorizando. Ia demorar mais alguns séculos para que eles conseguissem exercitar a caridade. E assim, eu acho de uma evolução tão grande aquelas pessoas que conseguem ter a disponibilidade de adotar, de trazer para o seu próprio lar. E o próprio Irmão X conta uma outra história também fascinante de um outro grupo mediúnico que também falava de forma muito bonita sobre fazer a caridade. E aí um belo dia, os três, o dirigente, o braço direito e o outro companheiro, os três diretores do centro, terminaram o trabalho muito tarde. Eles estavam indo para casa quando aparece uma senhora distinta, humilde, que fala para eles que ela não tinha aonde dormir naquela noite e que ela pedia um abrigo, um auxílio. Os três se esquivaram, os três não se ajudaram. Aí o que eles fizeram? Eles cada um tiraram alguns réis da bolsa e deram para ela. Só que eles foram deitar, no outro dia eles ficaram muito incomodados, tocaram muito o coração com a situação por eles terem se recusado a dar um abrigo para uma senhora. E eles foram até uma pousada onde eles achariam que ela estivesse, e ela não estava lá. Quando eles voltaram à noite para a reunião mediúnica, a mentora aparece. E a mentora fala para eles: era eu materializada que estava pedindo auxílio para vocês. E ela, um pouco desapontada, fala: não tem problema, meus irmãos. Vocês pelo menos tiraram um pouco de dinheiro da bolsa e me deram. Mas daqui a algum tempo, algumas vidas, vocês conseguirão exercitar essa caridade. De dar do que lhe falta. De dar, às vezes, o próprio abrigo do lar para as pessoas. Então eu queria agradecer a todos vocês. Eu não sei se houve alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que não teve nenhuma pergunta. São 9h32. Eu queria agradecer a todos vocês e que fique essa reflexão para todos nós, sem exceção. Da mulher que, sem pensar, levou o perfume caríssimo e ungiu a cabeça de Jesus. A lição da mulher russa que poderia ter retirado o casaco e ter dado. A lição das pessoas que poderiam ter adotado. A lição das pessoas que poderiam ter dado abrigo. Então que a gente, quando a gente é testado, quando a gente sente no nosso coração, que nós façamos com amor, que nós possamos dar, porque nós somos instrumentos. Façamos com o nosso coração. Agradecidos, vou fazer uma prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, mais uma vez obrigado por estarmos reunidos em seu nome, levando o seu evangelho e principalmente as suas lições de amor, que são independentes das religiões. Que nós possamos levar essa máxima sempre conosco. Fora da caridade não há salvação. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e bom final de semana.